Teleaula Parnamirim. Olá! Estamos começando mais uma aula de ciências aqui na Teleaula Parnamirim. Eu sou Darlene e estamos estudando o conteúdo de Química com vocês, dentro das ciências da natureza para o 9º ano. Lembrando que no 9º ano se despede dessa disciplina maravilhosa que compreende as disciplinas das ciências da natureza, Química, Biologia e Física. Primeiro ano do ensino médio, você vai ver Química, Física e Biologia separadamente. E não podemos esquecer do nosso QR Code aqui, para você sintonizar o seu celular e fazer a sua contribuição para nos dar informações, para dar sugestões ao nosso trabalho e cada vez mais a gente aprimorar e melhorar para você. Então vamos lá? A nossa terceira aula de Química. Hoje estamos na teleaula de número 16, a 16ª teleaula de Ciências para o 9º ano. Então já estudamos 2 aulas de Química, lembramos os modelos atômicos, falamos de tabela periódica e não podemos esquecer que é o estudo da Química sempre associado ao tabela periódica. Então vamos lá. Não tem como você estudar, principalmente o entrosamento básico da química sem a tabela periódica ao lado. Se você não tem uma tabela periódica no seu caderno, porque muito caderno já vem com aquela tabela periódicazinha na capa do caderno, o seu livro de ciência na página 120 tem uma tabela. Organiza sempre, faz estudar química, deixa uma tabelinha dessa aqui ao lado para você poder compreender a aula. É tão importante se ter essa tabela para o estudo da química, que na prova do Enem já vem uma tabela, não assim colorida com essas informações, ela vem sem informação nenhuma. Então, aproveita aí, pega a sua tabela se você já não está com ela para poder entender melhor a aula de hoje. Então, lembrando de massa atômica, já aprendemos o que é um elemento químico, né? Cada símbolozinho desse da tabela periódica é um elemento químico, e o elemento químico ele é representado por uma letra, né? Essa letra em latim ou grego, primeira letra maiúscula. Se tiver uma outra letra, essa letra virar minúscula, né? Se tiver mais um elemento começando com a mesma letra inicial, né? Então aqui é o símbolo, aqui abaixo eu tenho um número atômico representando, e aqui eu colocaria a massa. Exemplo do carbono. Aqui eu tenho um número atômico, olha, se vai olhar na tabela periódica, o carbono é o 6. O número atômico é o mesmo de próton e a massa geralmente fica aqui em cima. E como eu descubro o número de nêutron, já que a massa é a soma de próton mais nêutron, então a massa menos o próton, eu tenho o número de nêutron. 14 menos 6, eu teria 6, o número de nêutron aqui. E o que é a massa atômica, que ela é representada aqui? Ela fica embaixo aqui, na tabela periódica. A massa atômica é a média dos números de massa molecular dos isótopos de um determinado elemento químico, ponderada pela ocorrência de cada isótopo. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Não lembrando que A, né, ou Z igual a P mais N, que é próton e nêutron. Os números de núcleo de um átomo, medida em unidade de massa atômica, é representado por unidade de massa atômica, ou simplesmente U, certo? Vamos lá? Então, quantos elementos químicos tem a tabela periódica? Você já parou para pensar? Na verdade, essa quantidade ela não é exata, porque a todo momento estão se estudando, estão se aparecendo elementos novos, ok? Então, até 2016, a tabela periódica contém 118 elementos confirmados do elemento 1, hidrogênio. Até o 118, arganeson, os elementos 113, 115, 117 foram confirmados oficialmente pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? UIPAC, em dezembro de 2015. Então, os elementos naturais, você tem até o número 18, se eu botar aqui numa tabela periódica aqui para a gente ver. Então, assim é uma tabela que apresenta para a sua avaliação. Ela não vai vir marcada com as famílias, os períodos, não. Então, você precisa aprender a estudar a tabela dessa forma aqui. Apenas marcamos a tabela para você entender e compreender melhor, mas ela sempre virá nesse formato aqui, ok? Vamos voltar?
Então, a tabela periódica, que já vimos, então, dos 118 elementos, eles são naturais. Os outros elementos, eles são artificiais. Também, revisando da aula passada, dentro da tabela periódica, nós temos 7 períodos. Esses 7 períodos compreendem a linha horizontal, certo? E as camadas com as letras, representação da letra K, L, M, N, O, P, Q, sobre o subnível do diagrama de Pauli, né? Que isso aqui é mais profundo para você entender, né? Agora, e o número máximo de distribuição eletrônica por energia, são as camadas de distribuição eletrônica ou camadas de energia. A camada K tem 2, a camada L tem 8, a camada M tem 18, a camada N até 32, a O até 32, a P até 18 e a Q até 8, distribuído nos 7 períodos da tabela periódica, ok? Então, tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos, como comportamentos similares da mesma coluna. Então, vamos lá, ver se você aprendeu. A tabela periódica, certo? Aqui dos elementos químicos, ela compreende 7 períodos. Lembrando que aqui a série do lantanídeo, essa série do lantanídeo, ela cabe nesse período aqui, no 6º período. E a série dos actinídeos, aqui embaixo disposta, ela cabe aqui, ó, no 7º período, como ela fosse nessa disposição aqui. Não vai caber todos eles aqui, eles estão dispostos aqui abaixo, a série do lantanídeo e a série dos actinídeos. Então, eu tenho 8 famílias com nomes próprios, 18 ao todo. Quem lembra do nome dessa família? Família dos metais? Família dos metais alcalinos, família 1A, família 2A, família dos metais alcalinos terrosos, elementos de transição, família do boro, família do carbono, família do hidrogênio, família do oxigênio, chamada dos calcogênios, família do flúor, família do halogênio. E, não esquecendo da nobreza, os gases nobres. Vamos falar sobre todos eles aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Começando pelos não metais. Os não metais são esses elementos aqui, ó, que eles ficam antes dos gases nobres, depois do boro, seguindo uma escadinha assim, tá? Os não metais, eles têm uma característica particular na tabela periódica, que não tem brilho, não são maleáveis, não são condutores de eletricidade. Vamos ver isso, né, com maiores detalhes um pouco mais adiante. Lembrando os 7 períodos, estão vendo aqui, períodos de linhas horizontais. Período de número 1, só temos 2 elementos. Período de número 2, nós temos 8 elementos. Período de número 3, aqui só que a periodicidade com maior quantidade de prótons. Período de número 4, 18 elementos. Família de número 5 e o de número 6 é o maior período por incluir a série dos lantanídeos. E o período número 7 é um período indefinido, pois essa numeração aqui, ela está em constante, em abrangência e aparecendo elementos novos cada vez mais. Então, as famílias, como eu falei, são os metais alcalinos terrosos, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres, tá? Isso aqui a gente já aprendeu, tá? Famílias ou grupos, metais alcalinos terrosos, elementos de transição representativos, serão aqueles que estavam aqui. Grupo do boro, grupo do carbono, família do carbono, do hidrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Essas são as famílias revisando da aula passada. Não lembrando do principal, que são os gases nobres. Então, vamos começar a falar das características dos metais. Os metais são elementos caracterizados pelo brilho. Então, todo metal ele tem brilho. Brilho, tem resistência, né? Ele não se
quebra com facilidade, e tem condutividade elétrica. Então, se você tiver um metal na mão, vai conduzir eletricidade, toma choque, cuidado. Em química, o metal, do grego, metalon, pode ser chamado de várias maneiras. Pode ser um elemento, uma substância ou uma liga metálica, caracterizado pela sua boa condutividade térmica, né? Ele esquenta, e eletricidade. Geralmente apresenta uma cor prateada, amarelada ou uma elevada dureza. Exemplos de metais: ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Vejam como eles têm uma característica bastante particular, de ter brilho, de ser maleável. Maleável que você aquece e você pode moldar. Bons condutores de eletricidade e bons condutores térmicos também. Então, os metais na tabela periódica, eles têm uma grande maioria. Até os lantaninos aqui, eles são metais, certo? Então, a grande maioria dos elementos, eles são metais. Uma outra característica marcante dos metais é que eles são sólidos, com a exceção do mercúrio. O mercúrio é a exceção do metal por dureza. O mercúrio é um metal líquido, mas ele tem maleabilidade nenhuma. Ele é líquido e é essa particularidade diferente do metal. Então, não metal. Já o não metal que você percebeu, ele não tem brilho, ele não é sólido e na maioria das vezes eles são porosos e não tem durabilidade, né? Quando se fica sólido, tem pouca resistência. Mal condutores de elétrico, exceto o carbono e o grafite, né, com calor, são opacos, têm baixa temperatura de fusão, quando os sólidos se fragmentam. Os não metais, também chamados de ametal, pois o A significa não, né? O A é negação. Ou ametais formam uma das três categorias de elementos químicos. As outras duas são os metais ou metalóides. Pode ser uma designação obsoleta. Os metalóides hoje são classificados como ametais ou metais, segundo a classificação pelas propriedades de ionização e de ligação química. Então, vamos lá? Principais características dos metais: não tem brilho, várias cores, são sólidos, e sólidos normalmente são quebradiços, alguns são duros e outros maciços, pobres condutores elétricos e de calor, muito óxidos, e de não metais são substâncias moleculares que formam soluções ácidas, tendem a formar ânions ou anciônios em soluções aquosas. Então, não metais contém a maior parte da Terra. Mesmo tendo só 7 não metais conhecidos, o não metal pode ser isolado em um semicondutor. Então, se eu tenho um metal que é bom condutor de eletricidade, o não metal, ele é um bom isolante, certo? Então, fechamos a parte de metal e não metal. Vamos falar agora dos elementos de transição. Esse que fica aqui internamente, aqui na tabela periódica. Os elementos de transição externa se apresentam em 3 níveis. Primeira série de transição: titânio, vanânio, cobre e manganês. Primeira série, né? E o cobalto, níquel e o ferro. A segunda série vem o zircônio, o nióbio, o molibdênio, o tecnécio, o rutênio, o ródio, o paládio e a prata, tá? Que eles ficam nessa posição aqui. Metais de transição interna. Aqui é uma série química ainda, né? Falando de química. Os elementos de transição ou metais de transição são definidos pela IUPAC como um elemento cujo átomos possuem um subnível de incompleto ou que possa formar cátions com um subnível de incompleto. E são representados na tabela do bloco D, ó. Os lantanoides, né? Então, da parte de baixo, e os acessórios são considerados elementos de transição interna, né? Porque eles ficam aqui, ó, nos elementos de transição. Esses são os elementos de transição. Bom, aprendemos a diferença básica entre o metal e o não metal. Vamos ver se você consegue identificar quais são as características básicas entre o metal e o não metal. Mercúrio é o único metal líquido, ele tem brilho, percebam. Lítio, o cobre, o brilho dele é maleável, né? Bom condutor de eletricidade. Já os não metais, eles não são bons condutores de eletricidade, eles raramente são sólidos, líquidos ou porosos, não tem brilho, tem baixas cores. E
Por aí vai o nosso aprendizado sobre metais e não metais. Agora vamos falar sobre isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico. Ou seja, eu tenho um elemento químico aqui, que é o hidrogênio, com massas diferentes. Assim eu tenho isótopo, a massa é diferente. Quando eu tenho a massa 1 aqui, ó, eu tenho próton. Quando eu tenho a massa 2 aqui, ó, 2, tenho deutério. Quando eu tenho 3, eu tenho trítium. Prótons, esse de azul, os vermelhos são os nêutrons, e os verdinhos que estão passando por aí são os elétrons, a massa atômica, e aqui o número atômico representado, é o número de próton, aquele númerozinho que fica lá na tabela periódica. E o número de próton, ele é representado aqui no elemento, tá bom? Então, isso é um isótopo, vai ser muito falado sobre isótopo, vamos aprender. Não esquecendo outra denominação, próton, quando eu tenho 1, o deutério, quando eu tenho 2, o trítio, quando eu tenho 3. Então, ó, o carbono aqui, certo? O próton vai ser sempre o 6. Lá, pode olhar na tabela periódica. O carbono, ele tem o próton, que é o número atômico 6, mas a sua massa diferenciando também os nêutrons. Lembrando, né, que a massa fica aqui em cima, que é o número de próton, e os nêutrons, eu vou pegar a massa, que está aqui em cima, diminuir com o número de próton, eu tenho o número de nêutrons. Então, aqui eu tenho o nêutron 6, aqui eu tenho o nêutron 7, aqui eu tenho o nêutron 5. Continuando, isótopos. Não esqueça que isótopos são os que têm o mesmo número de prótons, diferente número de massa, diferente número de nêutrons, ok? Já um isóbaro, representado pela letra A, ela tem mesmo número de massa, só que diferentes números de nêutrons, diferentes números de prótons. O isótonos, ele tem mesmo número de nêutrons, a aula já foi dada, só para a gente revisar, diferente número de massa, diferente número de prótons, ou diferente número atômico. Isótopos tem o mesmo número de prótons. Isóbaros, aqui eu tenho um exemplo, ó, o A, representando, né? Aqui eu tenho, ó, 12, 12, o mesmo número de prótons. 28, aqui 30. Isóbaros tem o mesmo número de massa. Veja aqui, ó, elementos diferentes, né? O prótons diferente, nêutrons diferentes, pela soma, aliás, pela subtração. Aqui eu tenho o mesmo número de massa. Isóbaro, mesmo número de massa. Isótopos, mesmo número atômico, mesmo número de Z, mesmo número de prótons. E agora os isótonos. Os isótonos, ele vai ter o mesmo número de nêutron. Como o nêutron ele não aparece, aqui você subtrai 14 menos 7, vai dar 7. 12 menos 5 vai dar 7. Então, quando você subtrai isso aqui, você vai ter o mesmo número de nêutrons. Então, isótonos, mesmo número de nêutrons, aqui nessa representação. Lembrando do isótopos, que é o que estamos estudando aqui, é o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, mesmo número Z, mesmo número lá, número atômico. Ok? Então, vamos falar agora de isótopo radioativo. Radioisótopo é o nome dado aos isótopos radioativos, como, por exemplo, o urânio e o hidrogênio. Os radioisótopos se referem ao isótopo que emite radiação, ou seja, isótopos radioativos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Mas, os isótopos radioativos é um átomo que tem excesso de energia nuclear, tornando-os estável. Ok? Então, vamos entender o que é um elemento radioativo, gente. Vamos falar bastante sobre esse tema. Futuramente, no seu livro, vai falar sobre isso. Lembrando que a radioatividade, ela é o elemento principal para várias de nossas tecnologias, para vários implementos na medicina e até para a invenção de armas nucleares. A bomba atômica, ela veio do conhecimento disso aqui, da radioatividade do urânio, né, que foi capaz de fazer aquele estrago. Então, elemento radioativo, símbolo de radioatividade, vamos aprendendo. Os elementos radioativos naturais, encontrados naturalmente na natureza, são o polônio, o símbolo PO, rádio, o símbolo Ra,
o tório do símbolo TH e o urânio do símbolo H. Agora você vai conhecer os elementos artificiais, os elementos radioativos artificiais, produzidos em laboratório. Astato, AT, plutônio, PU, o cúrio, CM e o américio, o AM. Ok? Então, em geral, os elementos com o número atômico 84 em diante, os últimos elementos da tabela periódica, eles são considerados radioativos. Então, a partir do polônio, vamos ver uma tabela aí para a gente ver, lá uma tabelinha lá para a gente ver direitinho, a partir do elemento polônio, vejam, aqui o polônio, o elemento 84, você vai ter um número radioativo maior. Então, 84, essa aqui não tem uma boa numeração. 84. Estão vendo aí na tabela de vocês? Então, vejam, todos esses elementos finais, eles têm uma energia muito grande, e essa energia aqui, o número atômico está bem visível aqui, ó, 84, tá vendo essa tabela? Ela geralmente é uma tabela que se utiliza para os seus estudos, nas suas provas, vem uma tabela mais ou menos parecida com essa. Então, a partir do 84, aqui o polônio, esses elementos que vêm depois, ó, inclusive esses daqui, ó, abaixo, que vem na série dos actinídeos, eles são radioativos. Por eles ficarem no final da tabela, lembra daqueles níveis de energia? Tem um nível de energia muito grande, e aí eles têm uma facilidade de se energizar com maior facilidade, e assim ter uma radioatividade muito grande, pessoal. Então, a radiação, ela vem a partir desses elementos, a partir do polônio, do elemento 84, ok? Então, continuando a falar sobre radioatividade, a partir do polônio, o elemento 84, são considerados radioativos a partir do polônio aqui, na tabela periódica, você conferiu lá, átomos com a capacidade de eliminar espontaneamente a radiação, alfa, beta e gama, elementos radioativos. Continuando, vamos lá. Quando os seus núcleos estão estáveis, né, eles não têm perigo. Agora, com excesso de energia, eles se tornam radioativos. Então, quando eles se excitam, né, acontece excesso de energia emitido de formas de ondas eletromagnéticas com raios gama, né? Tem uma matéria particular que é a radiação alfa, beta, e aí você tem a radiação emitida. Então, descoberta da radioatividade. Os fenômenos radioativos começaram a ser descobertos em 1896 pelo cientista francês Antoine-Henri Becquerel, 1852 a 1908. Como esse cientista não sabia qual era exatamente a natureza desses raios, ele chamou de raio-x, certo? A tela fluorescente descoberta com sulfeto, né, de zinco. Aqui são as placas carregadas eletricamente, um bloco de chumbo com amostra de polônio. Assim ele fez a sua primeira experiência e descobriu a radioatividade, certo? Uma outra pessoa que se destaca bastante é Marie Curie. Então, a descoberta da radioatividade juntamente com Marie Curie e seu marido Pierre Curie, Becquerel, concluiu que essas marcas seriam radiações emitidas pelos sais de urânio. Estudando os componentes do minério de urânio, encontram fontes radiativas, muito mais fortes que o próprio elemento. Desse modo, descobriram 9 elementos químicos, ao qual chamaram de rádio. Novos elementos chamaram de rádio e polônio. Os seus elementos, o polônio, 84, e o rádio, que é o 88. Esses elementos, ok? Então, vamos falar um pouco sobre os fogos de artifício, né? São os conteúdos que tem lá no seu livro, para você entender que onde tem a química aí nesses fogos de artifícios. Os elementos nas cores distribuídas, aqui o estrôncio, o bariolítio, o sódio, o cobre e... Vamos ver aqui a cada cor que representa os elementos de suas chamas. A chama de cor prata, né, a chamada chama de prata, é produzida pela queima do pó de titânio e alumínio, certo? Então,
Quando se tem o dourado, né, o aquecimento de ferro faz visualizar o tom de ouro. O azul, cobre, presente nos fogos de artifício, confere a cor azul. Já o roxo é a mistura de estrôncio, cobre de origem azul, os mais fechados são os roxos. Você tem o comprimento da onda em frequência de Hz na lateral. O vermelho, né, que você está vendo a quantidade de Hz, a lateral. A cor rubra surge de queima de sais de estrôncio e de lítio. Já o amarelo se queima com sódio, teremos a cor amarela. Já o verde é a queima do bário, que faz surgir um verde incandescente. E lembre, quais os nomes dos elementos químicos mais comuns, tanto na natureza quanto no corpo humano? Os elementos químicos mais comuns na crosta terrestre são o alumínio, o oxigênio, silício, ferro, cálcio, sal de potássio, magnésio, hidrogênio e titânio. Os elementos mais comuns no corpo humano são o oxigênio, você está vendo aqui, ó, 61%, o carbono, 23%, o hidrogênio, você está vendo aqui, ó, 10%, o nitrogênio, cálcio, fósforo e outros elementos. Aqui o corpo humano ele é composto desses elementos. Já na natureza, o oxigênio é o que você tem 47%. O silício você tem 28%, o alumínio 8,1%, o ferro 5%, o cálcio 3,3%, entre outros 8,7%. Ok, então voltando à tabela periódica, vamos lembrando dos gases nobres, a nobreza, né? Que eles ficam localizados aqui, ó, no final da tabela periódica, são eles, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Eles são considerados gases nobres porque eles têm a sua camada eletrônica completinha. Todos querem se estabilizar com ele, por isso tem chamado-se a regra do octeto. A regra do octeto, todos precisam ter 8 elementos na sua última camada, menos o hélio, ou seja, mas eles são completos. Então, todos os outros elementos, eles tendem a ficar com 8 elementos. Por exemplo, os elementos da família 1A, eles só têm um elemento. Para chegar a 8, eles perdem esse 8, né? Porque não tem como chegar a 8. Já os elementos da família 2A, eles perdem esses 2 elétrons para poder chegar a 8. E os elementos da família 3A, para chegar a 8, eles precisam perder 3. Já os elementos da família 4A, que é a família do carbono, eles têm 4, tanto faz perder como ganhar. Isso faz com que eles tenham uma estabilidade, assim, uma variedade muito grande em fazer ligações. Já a família do nitrogênio, ele faz parte da família 5A. Se ele tem 5, para chegar a 8, isso é a regra do octeto. Para chegar a 8, ele precisa de 3. Então, ele não vai perder os 5, ele vai ganhar 3. Então, ele vai ganhar 3 desses outros que estão doando. E assim vão formando algumas ligações. Já os elementos da família 6A, da família do oxigênio, alcogênio, eles têm 6 elementos na última camada. Para chegar a 8, faltam 2. Então, nesses 2, eles podem conseguir com os outros elementos para formar 8 elementos. E isso é a regra do octeto. E aqui é a família dos halogênios, chamada de família 7A. Para chegar a 8, né, na regra do octeto, precisa apenas de 1. Então, ele não vai perder esse 7. Então, ele se une a um elemento e aí formam 8. Então, essas outras famílias, eles se doam e se recebem. Esses daqui, eles recebem. Esses daqui, eles doam para chegar a um 8. Então, os gases nobres não precisam dessa doação, nem perdem, nem ganham. Eles são completos. Por isso, eles são chamados de nobres, gases nobres, a nobreza, né? Então, essa é a regra do octeto. Os gases nobres, eles são os únicos que são cheios, são completos na regra do octeto. Os gases nobres, o que é? Gases nobres, também chamados de gases raros, compõem os elementos do grupo 18 da família 8A, da tabela periódica, a principal. Característica dos gases nobres é a dificuldade que eles possuem de se combinar com outros átomos. Eles não precisam, eles são completos.
Então, quais são? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o nonópio, que é um novo elemento. Características: todos são gasosos, possuem baixa reatividade, apresentam fraca atração interatômica, possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Os orbitais dos níveis de energia são completos, 8 elétrons na última camada de valência, exceto o hélio, que só tem 2, ok? E um nonópio. Nome nonópio vem do latim 8, devido ao número atômico desse elemento, ou seja, 118. O nonópio foi descoberto em 2006, sendo, portanto, um elemento químico sintetizado em laboratório. Bom, e por hoje é só. A nossa terceira aula de química acaba por aqui. Estudem mais lá no YouTube, procure nossas aulas lá no Teleaula Parnamirim, ok? Nas playlists. Essa foi a aula de número 16. Dá uma revisada para você aprender mais. Então, até a próxima.